Olá estava no autocarro a caminho de uma reunião importante e estava muito nervosa. Tudo tinha corrido mal desde a manhã. O diretor não aprovava as faltas do pessoal e ela custou a conseguir permissão para sair mais cedo do trabalho, prometendo trabalhar 2 turnos no dia seguinte. Uma forte tempestade de neve caía lá fora, causando engarrafamentos e transtornos terríveis. Os pais do seu noivo, Dwight, esperavam por ela num restaurante caro para uma reunião. Ela tinha de atravessar para o outro lado da cidade e estava preocupada por não conseguir chegar a tempo. A família de Dwight não era comum, pois eram empresários ricos. O pai de Dwight era dono de uma grande corporação e o seu feitio, segundo rumores, era terrível, enquanto a sua mãe era conhecida como uma socialite. A pobre rapariga não tinha nada decente para vestir. Ela implorou a uma amiga por um bonito vestido de noite e vestiu um casaco leve por cima. Ela passou muito tempo a engraxar as suas velhas botas de outono com creme para que parecessem melhores. Havia poucas pessoas no autocarro com aquele tempo. Mas, olhando pela janela para a forte queda de neve, os passageiros estavam felizes por estar no salão aquecido em vez de lá fora. Um homem idoso entrou numa das paragens. Ele tremia de frio e sacudia a neve do chapéu e das mangas. Depois, meteu a mão no bolso do seu velho casaco e começou a procurar por trocos. Ele virou o bolso do avesso e havia um buraco nele. Ele não tinha dinheiro. Aparentemente, tinha-o deixado cair. O velho ficou embaraçado. Baixou os olhos e foi silenciosamente para o último assento, esperando que a cobradora do autocarro não o notasse. Mas não teve essa sorte. A mulher trabalhava no autocarro há muito tempo e identificava claramente os caloteiros. Ela observou atentamente o passageiro idoso e, assim que ele se sentou, ela correu imediatamente até ele e perguntou em voz alta: Senhor, pague a sua passagem. Tem cartão ou dinheiro? O velho corou e murmurou: Desculpe. Por favor. Deixei cair o meu dinheiro. Tem um buraco no bolso. Olhe. Por favor. Posso andar 5 paragens de graça. Por favor? Está a nevar tanto lá fora. Não vou conseguir andar. A neve está pela altura do joelho. A cobradora do autocarro parecia estar à espera desta oportunidade para descarregar toda a sua negatividade no pobre velho. Ela começou imediatamente a gritar para todo o salão: Lá vamos nós outra vez. Ouço estas histórias todos os dias. Ou paga ou sai na próxima paragem. Que lata! Não tem vergonha? Já tem idade para ter juízo e ainda faz isto. Toda a gente tenta andar sem bilhete. De repente, Olá sentiu pena do pobre velho e não aguentou mais. Ela aproximou-se da cobradora e disse: Não grite. Não ponha para fora. Eu pago o bilhete dele. Aqui tem. Tome. Deixe-o ir. Está frio e a nevar lá fora. Como é que ele vai andar? A cobradora picou o bilhete dele, resmungando enquanto o entregava a Olá. Oh! Que benfeitora! Olá sentou-se ao lado do velho. E ele começou a agradecer-lhe com lágrimas nos olhos. Muito obrigado. O meu nome é Greg Savito. Eu não esperava que começasse uma tempestade destas. De manhã estava sol e calmo. E eu vou devolver-lhe o dinheiro. Não se preocupe. Eu tenho dinheiro em casa. Não sei como não reparei no buraco do meu bolso. Oh! O meu coração começou a doer agora. Acho que é do estresse. Olá tirou imediatamente um comprimido da sua carteira, que ela trazia sempre consigo, pois a sua mãe tinha problemas de coração. E deu-o ao velho. Ponha debaixo da língua e deixe dissolver. Isso vai acalmá-lo. A minha mãe toma constantemente.
Sabe que mais? Eu vou consigo e acompanho-o à casa. Só para o caso. Está uma tempestade tão grande lá fora. Temo que não consiga chegar a casa sozinho. A propósito. O meu nome é Olá. O velho olhou para ela com gratidão e começou a dissolver o comprimido. Muito obrigado. Raramente se encontram pessoas tão gentis como tu. Olá. Muitas pessoas não se importam com os seus próprios parentes idosos. Quanto mais com estranhos. Por favor. Perdoa-me. Estou a incomodar-te. Provavelmente tens as tuas próprias coisas para fazer. É mesmo embaraçoso. Olá acenou com a mão, bem. Na verdade. Sim. Estou a ir para uma reunião importante. Já estão à minha espera. Mas não importa. A vida de uma pessoa é mais importante. Espero que me entendam. A rapariga passou da sua paragem e saiu com o senhor Savito. Ajudou-o a chegar ao seu apartamento e só então se acalmou e correu de volta para a paragem para finalmente chegar ao restaurante. O telemóvel continuava sem funcionar e a rede continuava em falta com aquele tempo horrível. Como resultado, Olá chegou com 1 hora de atraso. Ela entrou no restaurante toda molhada. Vermelha por causa da neve que soprava impiedosamente na sua cara. A sua maquilhagem estava borrada e escorrida. E não havia vestígios do bonito penteado. Ela começou a pedir desculpa. Boa tarde. Desculpem-me. Por favor. Pelo atraso. Circunstâncias imprevistas. Tive de ajudar um homem idoso a chegar a casa em segurança devido à tempestade de neve. Ele não teria conseguido sozinho. Eu volto já. Vou arranjar-me rapidamente e volto para vocês. A mãe de Dwight olhou com desagrado para o relógio e criticou o atraso. É inapropriado chegar 1 hora atrasada. Especialmente quando pessoas respeitadas estão à tua espera. Quem sabe o que pode acontecer a seguir? Era claro para ela que a rapariga não conhecia as boas maneiras. Dwight correu atrás de Olá e começou a repreendê-la no átrio por estar atrasada. Olá. O que estás a fazer? Os meus pais estão furiosos. Combinamos encontrar-nos às 3. Onde estiveste? É mesmo inapropriado estares tão atrasada e é considerado má educação na alta sociedade. Olá tentou justificar-se. Eu não o fiz de propósito. Tu tens sorte. Podes entrar no teu SUV e ter uma viagem quente, bonita e confortável. E eu tive de apanhar o autocarro pela cidade inteira. Eu até ajudei um velho. Não podia simplesmente deixá-lo em apuros. A minha mãe também tem problemas de coração e eu sei como pode ser perigoso. Dwight acenou com a mão e respondeu: Tu és sempre como a Madre Teresa. Outra pessoa teria ajudado. Está bem. Despacha-te. Por favor. A mãe de Dwight, Laura, não estava encantada com a escolha do filho. Ela não aprovava o facto de o filho estar envolvido com uma simples empregada de café, que vivia num apartamento degradado com a mãe doente. O pai de Dwight era um homem cheio de recursos que teve uma ascensão rápida e vertiginosa na carreira há 2 anos, tornando-se um empresário respeitado e rico. Apesar de muitos habitantes da cidade não saberem de onde ele tirou um capital inicial tão grande, o seu sucesso era inegável. O Sr. Chester era muito que tinha escolhido um partido rentável para o seu filho, a filha do chefe do seu parceiro de negócios, Julia. Ele sonhava em fundir empresas. E casar o seu filho seria a melhor solução. No entanto, Olá apareceu do nada e estragou todos os planos. É por isso que os pais de Dwight queriam tanto livrar-se dela. Foi por isso que marcaram esta reunião por iniciativa própria, especialmente num restaurante caro. E pediram os pratos mais exóticos: ostras, lagostas e peixe japonês.
Eles tinham a certeza de que esta rapariga do campo não fazia ideia de como se chamavam ou como se comiam. Eles esperavam que ela fosse humilhada à frente de todos e que o filho a deixasse. E tudo correu como tinham planeado. Olá estava sentada lá, vermelha como uma lagosta cozida, e bebia apenas água. Ela não sabia usar as pinças e os espetos para cortar a lagosta. E também não sabia o que fazer com as ostras, pois não serviam tais iguarias no seu café. Além dos pais de Dwight, amigos da família, snobs igualmente pretensiosos, sentavam-se à mesa. Contra esse cenário, Olá parecia uma pobre órfã. Dwight, por alguma razão, estava sentado à frente dela, não ao seu lado. De repente, Laura perguntou sarcasticamente: Olá, querida, por que não estás a provar nada? As ostras estão frescas e eu recomendo vivamente. Ou não gostas de marisco? A rapariga corou ainda mais e respondeu: Bem, eu não gosto muito e já comi em casa. A futura sogra continuou a provocá-la: Bem, como queiras. Diz-me. Olá. Onde estás a estudar? Que universidade? Que faculdade? Ou já estás a trabalhar na tua profissão? Porque o meu filho está calado e não consigo arrancar-lhe uma palavra. E estamos interessados em saber com quem Dwight planeia ligar o seu destino. Olá corou novamente e explicou: Acontece que a minha mãe está muito doente. Ela tem problemas de coração. Precisa de uma operação cara para substituir a válvula. Por isso, depois de acabar a escola, tive de trabalhar para ajudar. Atualmente, trabalho como empregada de café num café e também sou estafeta aos fins de semana. Mas assim que a minha mãe melhorar, planeio ir para a universidade. Para a faculdade de pedagogia. Porque gosto muito de crianças. Um dos convidados interrompeu a conversa e comentou sarcasticamente: E o que lhes vais ensinar? A lavar pratos e a pôr a mesa? Bravo. Bem, Dwight, estou realmente chocado contigo. Laura olhou significativamente para o filho e disse: Filho, tens a certeza de que não te enganaste? Convidaste uma noiva decente ou a primeira empregada de café que viste? Então, a mulher sorriu para Olá e disse com uma voz doce: Querida, se só queres dinheiro, podes trabalhar na minha casa como empregada. Isso assentar-te-ia melhor do que seres a noiva do nosso filho. Porque vejo que não tens outros talentos. Olá queria desaparecer pelo chão e olhou para o noivo com esperança. Ela esperava que ele a defendesse e dissesse à sua mãe sem vergonha que a amava e que ela não era uma empregada, mas sim a sua noiva. Mas não. Dwight estava sentado em silêncio como um rato. Ele estava zangado com Olá. Estava embaraçado por ela realmente se ter portado como uma plebeia. Ele estava com vergonha à frente dos conhecidos influentes do seu pai. Agora todos começariam a cochichar que Dwight Chester se tinha envolvido com uma empregada de café. A sua mãe autoritária respondeu por ele: Sabes? Olá. Não te vamos prender. O Dwight fica com a família dele e tu vais. Encontraste o caminho até aqui. Então vais voltar sozinha. Tudo de bom para ti. Olá não pôde tolerar mais tanta troça e fugiu da mesa em lágrimas. Ela vestiu apressadamente o casaco e saiu daquele lugar odioso como uma louca. Por dentro, ela fervia de mágoa e raiva. Como puderam fazer isto? Por que é que me insultaram? E o Dwight? Ele nem disse uma palavra em minha defesa. Fraco. Menino da mamã. Que fiquem todos com a sua família. Olá. A chorar. Mal conseguiu chegar a casa. Teve de caminhar por entre enormes montes de neve durante metade do caminho.
já que os autocarros não estavam a circular e as estradas não estavam limpas. A neve estava por todo lado. Dentro do seu casaco e botas. Derretia e escorria em riachos pelo seu corpo. Mas a rapariga nem reparou. Ela entrou no apartamento, toda molhada e gelada como um cincelo, e atirou-se imediatamente para os braços da mãe. Mãe? Sinto-me tão mal. Imaginas? Todos olharam para mim como se eu não fosse ninguém. Ou pó. E, francamente, troçaram de mim por ser uma empregada de café. A mãe do Dwight chamou-me empregada, dizendo que era o lugar mais apropriado para mim na família deles. E o Dwight? O Dwight não me apoiou. Nem sequer me levou a casa. Ele ficou ali sentado, em silêncio, como se eu não fosse a noiva dele, mas um saco de pancada. Por que é que me convidaram para lá? Queriam envergonhar-me e fazer de mim motivo de chacota? E conseguiram. Nunca lhe vou perdoar esta vergonha. Que ele vá para o inferno. É melhor ser empregada de café do que deixar os outros pisarem-te. Ele acariciou a cabeça da filha, confortando-a o melhor que podia. Não chores. Minha querida. Parte-me o coração ver-te assim. Deus os julgará a todos. E quanto ao noivo? Eu digo-te há muito tempo que isso não ia dar em nada. Vocês não são compatíveis. Não lhe custava nada trazer-te e levar-te de volta a casa para não apanhares frio. Mas ele não o fez. Ele não te defendeu nem cuidou de ti. Como podes construir um futuro com ele? Se um homem ama genuinamente uma mulher, ele fará tudo por ela e não deixará ninguém magoá-la. O teu pai era assim. É uma pena ele ter morrido tão novo. Não teve tempo de te pôr de pé. Eu confiava nele completamente. E não é uma questão de dinheiro. É sobre como ele me tratava. E se o teu noivo te trata tão mal agora? O que acontecerá no futuro? Vamos beber uma chávena de chá com menta e doce de morango. Estás tão fria. Podes ficar doente. Vamos acalmar-nos. Olá abraçou a mãe e sussurrou. Obrigada, mamã, pelo teu apoio, carinho e ternura. Significa muito para mim. Ah, a propósito, não te contei como conheci o senhor Savito, o homem idoso no autocarro. A cobradora queria expulsá-lo para o frio porque ele perdeu o dinheiro. Tive tanta pena dele. Ele estava limpo, arranjado, mas apenas velho. Então eu paguei por ele. E depois ele sentiu-se mal. Por isso acompanhei-o à casa. Foi por isso que me atrasei para aquele maldito restaurante. Se eu soubesse que eles me iriam envergonhar daquela maneira, eu nem teria ido. Ele elogiou a filha, dizendo: fizeste tudo bem. Não te culpes. Temos de tentar sempre ajudar as pessoas. Tudo pode acontecer na vida. És uma rapariga tão inteligente e tenho orgulho em ti. Se não fosse a minha doença, já estarias a estudar para ser professora. Tu tinhas tão boas notas na escola. Tudo vai correr bem contigo. Minha querida. Depois daquela noite terrivelmente nevada, Olá adoeceu e tirou uma semana de folga do trabalho com uma constipação. Durante todo este tempo, ofendida, ela não atendeu o telemóvel quando Dwight ligou. E a relação entre eles quase chegou ao fim. Um dia, depois de trabalhar 2 turnos, Olá levou a mãe ao médico, onde encontrou o mesmo velho do autocarro. Eles abraçaram-se como velhos amigos. Que coincidência! Como está? Senhor Savito? Também está doente? Eu trouxe a minha mãe ao médico. Mãe?
Este é o Greg Savito, o passageiro de quem te falei. E está é a minha mãe, Ellen. O senhor. Savito suspirou profundamente e disse: eu nunca te contei. Naquele dia, eu fui ao túmulo do meu filho. Era o aniversário dele. Eu tinha de o visitar. Especialmente porque o tempo estava calmo de manhã e nada fazia prever tal tempestade de neve. O Paul trabalhava na venda de imóveis e era muito bem-sucedido. Há 2 anos, ele foi assassinado. O Paul foi para negociações importantes noutra cidade. O corpo dele foi encontrado numa faixa de floresta, completamente desfigurado e queimado ao ponto de não ser reconhecível. Quando me contaram, tive imediatamente uma crise hipertensiva e não me lembro de nada de bom sobre isso. No reconhecimento, eu estava como que num nevoeiro. Só vi a corrente do relógio do meu filho. Os documentos dele estavam ao lado do carro. Não sei como ou porque ainda estou vivo. A única consolação que tenho é ir ao túmulo do meu filho e falar com ele lá. Parece aliviar um pouco a dor. Infelizmente, nunca encontraram aqueles canalhas. O local era deserto. Não havia testemunhas e todas as pistas eram becos sem saída. O meu filho era o sentido da vida para mim. A pessoa mais querida. Passaram 2 anos e ainda não consigo aceitar. Guardo as coisas dele. Não toco em nada no quarto e sento-me lá por muito tempo. Olá ficou chocada. Assim como a sua mãe. Elas sentiram pena deste homem idoso que tinha perdido o seu único apoio na vida. O seu amado filho. E agora mal conseguia sobreviver sozinho. Entretanto, o senhor Savito sugeriu: vem visitar-me às vezes? Olá. Só para conversar. Ficarei encantado. A rapariga foi visitar o idoso no fim de semana seguinte. Embora ela e a mãe também não vivessem ricamente, ela correu à loja e comprou bolachas e alguns mantimentos, querendo agradar ao senhor Savito, que claramente poupava em tudo. O idoso ficou feliz por ter uma visita e começou a andar de um lado para o outro, pondo a chaleira ao lume e agradecendo-lhe: olá. Que bom que vieste. Por que é que gastaste tanto? Fico até embaraçado. Honestamente. A rapariga contrapôs: tudo será útil. Senhor Savito. Por favor. Coma e aproveite. Eu compreendo que não se pode viver bem só com uma pensão. Não te preocupes. Eu tenho tudo o que preciso. Respondeu o velho. Sabes? Depois da morte do meu filho, uma boa quantia de dinheiro entra no meu cartão de pensão todos os meses. Diz que é de um fundo de caridade. Ajuda muito. É difícil acreditar que tal coisa seja possível nos nossos tempos. Senta-te. Vamos tomar chá agora. Eu até tenho mel verdadeiro. Um amigo meu que cria abelhas ofereceu-me por bondade. Olá falou com o senhor Savito durante muito tempo. E ele mostrou-lhe uma foto do seu falecido filho. A rapariga olhou para aquele jovem agradável e sorridente e não conseguia acreditar que ele já não estava vivo. Ele tinha apenas 30 anos. O velho falou sobre a sua vida. E era claro que ele sentia muita falta de comunicação. A propósito, eu sou professor por formação. Dei aulas de matemática na universidade toda a minha vida. Muitas pessoas ainda se lembram de mim e me conhecem. E a minha esposa, Tammy, trabalhava como vendedora. Ela tinha talento para o comércio. Conhecemo-nos quando eu fui comprar vegetais e peixe. Ela elogiou-me tudo tanto que saí de lá com um saco enorme. Gostei imediatamente da Tammy. Ela era como a polegarzinha. Pequena, com um riso como um sino e caracóis marotos na cabeça. Vivíamos em harmonia.
Quase nunca discutíamos. Mas Deus não nos deu filhos durante muito tempo. No início, estávamos preocupados e fomos aos médicos. Mas como era a medicina naquela altura? Eles apenas encolhiam os ombros. Então, inesperadamente, quando fizemos 45 anos, a Tammy engravidou. Ela nem podia acreditar. Pensava que era menopausa. Todos os médicos, sem exceção, desaconselharam o parto. A minha mulher tinha problemas sérios de coração, vasos sanguíneos e visão. Mas a Tammy insistiu e, independentemente de tudo, decidiu que, se Deus lhe deu um bebê, ela tinha de dar à luz. Afinal, ela não podia desistir do seu sonho de ser mãe. A gravidez foi difícil e ela mal conseguiu. Infelizmente, tudo isto só piorou as suas doenças crônicas. O nosso filho estava a crescer. E a minha esposa e eu mimávamo-o com todo o nosso coração. Mas a minha esposa estava a ficar cada vez mais doente. Ela ficava muitas vezes no hospital e o seu estado continuava a piorar. E quando o nosso filho Paul fez 10 anos, a minha amada Tammy faleceu. Eu sofri muito e o meu filho sentia falta da mãe. Parecia que me tinham cortado um braço ou uma perna. De tão próximos que eu e a minha esposa nos tornamos. Mesmo antes de ela falecer. Nos cuidados intensivos. A minha esposa disse-me, sabes, Greg, se tudo pudesse ser mudado, eu não mudaria nada. O Paul é a maior alegria da minha vida e não me arrependo de nada. Lembra-te disto, cuida do nosso filho e faz tudo para o fazeres feliz. Amo-vos tanto aos dois. Depois de ela dizer aquelas palavras, chorei a noite toda. A pensar. Por que é que isto aconteceu? Algumas pessoas têm 5 filhos e nada lhes acontece. E aqui estamos nós, com apenas um filho. E a saúde dela ficou muito abalada. O meu filho e eu começamos a viver sozinhos. Notei que o Paul tinha um dom para o comércio, que se manifestava em pequenas coisas desde a infância. Provavelmente era algo que ele herdou da mãe. Decidi mandá-lo estudar gestão e negócios. E valeu a pena. Ele formou-se na universidade com distinção e começou a desenvolver o seu negócio. Começou com o retalho, abrindo algumas bancas. E depois lentamente começou a expandir-se. Começou a lidar com imóveis, comprando apartamentos degradados, arranjando-os e depois vendendo-os a um bom preço ou alugando-os. Com o tempo, ele até abriu uma agência. Ele não gastava dinheiro em coisas triviais e investia tudo no seu negócio. E há 2 anos, ele estava prestes a encontrar-se com um dos seus parceiros para um negócio muito arriscado. Ele ia vender todo o seu negócio e investir em. Eu tentei dissuadi-lo e pedi-lhe para pensar bem. Mas ele não me ouviu. E depois da morte do meu filho, o negócio dele também caiu nas mãos erradas. E eu fiquei sem nada. Estás a pensar casar-te? Uma rapariga tão bonita e gentil não pode ficar sozinha por muito tempo. Tens um noivo? Olá ficou triste. Tudo acabou entre mim e o meu noivo. Somos de mundos diferentes. Eu sou apenas uma empregada de café e ele é filho de um empresário. Conhecemo-nos por acaso. Quando ele deixou cair a carteira no banco e eu devolvi-lhe. Ele ficou muito surpreendido, dizendo que coisas assim não acontecem nos nossos tempos. Gostei logo do Dwight. Ele foi o meu primeiro amor e não era snob. Estávamos confortáveis juntos. Mas os pais dele, aparentemente, pensavam de forma diferente. Eles marcaram uma reunião especificamente para mim num restaurante chique só para me envergonhar. E o Dwight ficou lá sentado como uma estátua e não disse nada. Não consigo perdoar-lhe por isso.
E foi assim que nos zangamos. Tenho culpa de a minha mãe estar doente e precisar de uma cirurgia? E onde é que eu vou arranjar o dinheiro? Tive de trabalhar em vez de ir para a universidade. Embora sonhasse em ser professora. Mas acredito que vou poupar dinheiro suficiente para ir para a universidade. Mesmo que seja daqui a uns anos. O senhor Savito apenas levantou as mãos. És uma rapariga tão sábia e inteligente. Olá. Para além da tua idade. Estás a fazer tudo certo. E não te preocupes com o teu noivo. Isso significa apenas que ele não te amava de verdade. Senão não te teria deixado ir. Eles conversaram por muito tempo e... Quando Olá estava prestes a sair, ela sugeriu que visitassem o túmulo juntos da próxima vez. O idoso ficou encantado. Claro. Ficarei contente. Obrigado por tudo. Olá. Eu estava tão solitário depois da morte do meu filho. Mas agora conheci-te a ti e a tua mãe. E sinto-me mais aliviado. É bom ter com quem falar. No fim de semana seguinte, Olá e o senhor Savito foram juntos ao túmulo de Paul. Tal como tinham planeado. O cemitério estava deserto. Especialmente no inverno. O silêncio era assustador. E o único som era o da neve a render debaixo dos seus pés. De repente, ao longe, viram um homem alto parado perto do túmulo de Paul. Ele tinha as mãos nos bolsos do casaco e usava um capuz. O senhor Savito começou a andar mais rápido. Algo de repente pareceu-lhe familiar na figura daquele homem. Ao aproximar-se, ele perguntou: Olá? Quem é você? Conhecia o meu filho? Diga-me. Peço-lhe. O homem puxou o capuz para trás bruscamente, revelando uma cicatriz profunda na bochecha. Era o próprio Paul. Vivo e ileso. O senhor Savito só conseguiu sussurrar: Oh meu Deus! Meu filho! Não posso acreditar nos meus olhos. Tu? Mas como? E o idoso caiu inconsciente. Diretamente na neve. Olá e Paul correram para ajudar o idoso. Esfregaram neve nas suas bochechas e desabotoaram o colarinho do seu casaco. Felizmente, o senhor Savito começou a recuperar os sentidos. Vendo o filho, ele benzeu-se, tocando-lhe a mão inconscientemente. Exclamou: Estás mesmo vivo? Paul. Meu filho. Mas então, quem esteve aqui deitado durante 2 anos? Por quem chorei? Quem enterrei? Como é que isto aconteceu? Onde estiveste este tempo todo? O homem abraçou o pai. Segurou-o com força e ficou ali por um longo tempo. Lágrimas escorriam-lhe pela cara enquanto ele sussurrava: Perdoa-me, pai. Eu não podia avisar-te sobre mim mais cedo. Por mais que tentasse. Mas senti tanto a tua falta. Vamos para casa. Lá falaremos sobre tudo. É uma história muito longa. Olá sentiu-se desconfortável e pensou que era um assunto de família. Bem, então eu vou-me embora. Vocês provavelmente precisam de estar sozinhos. Eu não sou necessária aqui. Mas Paul impediu-a. Não. Olá. Tu deves estar aqui. E em breve vais perceber por quê. Não te surpreendas. Eu sei o teu nome. Tenho acompanhado a vida do meu pai à distância. O que te vou contar diz-te respeito diretamente. A rapariga perguntava-se como é que a vida de completos estranhos lhe podia dizer respeito. E Paul começou a sua longa e complicada história. Lembra-te que, naquele dia fatídico, eu ia para negociações importantes? Eu planeava ter um novo parceiro. Na estação de serviço. Um tipo magro e de ar calmo.
Pediu-me boleia. Por alguma razão. Ele sentou-se atrás de mim. Eu disse-lhe: o que estás a fazer? Aí atrás é desconfortável. Senta-te à frente. Mas ele apenas acenou com a mão e disse: quero dormir uma sesta. Não dormi a noite toda. No caminho. Estávamos a passar por um bosque e o meu companheiro, Eagle, pediu para parar. O estômago dele estava com cólicas e ele não aguentava mais. Então, saí da estrada. Entrei um pouco na floresta e desliguei o motor. E então, aquele canalha atacou-me por trás com uma corda. Ainda tenho uma cicatriz disso. No início, debati-me. Mas depois a luz apagou-se. É tudo. Não me lembro de mais nada. Acordei umas horas mais tarde no chão molhado. Sangue escorria de uma ferida no meu lado. Todo espancado. E, além disso, um monte de ramos de pinheiro estava sobre mim. Ele enterrou-me ali vivo. Pensei que estava morto. E uma raiva tal apoderou-se de mim. Não. Pensei. Não vou morrer por nada até descobrir quem me fez isto. Comecei a sair dali. De alguma forma. Rastejando. Sem saber para onde. Durante toda a noite. Através de uma dor excruciante. Perdi a consciência várias vezes. Depois recuperava-a e rastejava novamente. De manhã, um cão grande correu até mim e começou a uivar. Estranhamente. Pensei que o meu fim tinha chegado. Agora fecho os olhos. Deitado ali. Com medo de me mexer. E rezei: Senhor, ajuda-me. E então o guarda florestal correu até mim. Seguindo o uivo do cão. Atirou-me por cima do ombro e levou-me para a sua cabana. Implorei-lhe: não me leve para o hospital. Eles vão encontrar-me lá e acabar comigo. Se eu morrer, enterre-me na floresta. Por favor. E perdi a consciência novamente. Só acordei uns dias depois. As feridas eram graves. O homem cuidou de mim durante muito tempo. Deu-me injeções de antibióticos. Fez-me beber infusões de ervas e fez todo tipo de compressas. Devo-lhe muito. Assim. Passaram 6 meses. Eu estava tão fraco que quase não andava. Apenas ficava deitado. E quando melhorei, voltei silenciosamente para a cidade. Comecei a ajudar-te ao pai porque tinha dinheiro num lugar secreto. Sempre fui poupado. A poupar. E isso foi útil. E foi isto que descobri: acontece que aquele mesmo tipo que se sentou ao meu lado no carro, o Eagle, era um assassino contratado. Pagaram-lhe muito dinheiro para se livrar de mim. Ele pensou que tinha acabado comigo e deixou-me lá na floresta. Mas o tipo era muito ganancioso por dinheiro. Por isso, tirou-me tudo. Até o último fio. E pôs o meu relógio. A minha corrente de ouro. O meu casaco de cabedal e... claro! Levou a minha carteira com dinheiro. E ele decidiu levar o carro para outro lugar. Mais longe. Para pagar os seus rastos. Mas ele não contava com uma coisa: o cliente dele estava a seguir-nos. Ele queria ter a certeza de que o trabalho estava feito. E também queria livrar-se do executante. Para não lhe pagar. E para que não houvesse olhos e ouvidos extra. Olá não resistiu e perguntou: então, quem era o cliente? Que tipo de monstro faria uma coisa destas? Não consigo entender. Paul levantou o dedo e respondeu: o cliente. Olá. Era Michael Chester. Ele devia ser o meu novo sócio. Mas ele tentou matar-me. Apoderou-se do meu negócio e dos meus bens. E viveu como um rei.
Eu investiguei tudo. A rapariga ficou pálida e disse: não pode ser. Ele é o pai do Dwight. Tens a certeza disto? Paul? Os Chesters gabam-se de ter uma família modelo e de serem empresários da alta sociedade. Eles humilharam-me. Disseram que eu não estou ao nível deles. O Sr. Chester recorreu mesmo ao homicídio? Paul sorriu tristemente e disse: ele não é de todo um empresário respeitável. Eu não sabia disso na altura. Mas ele ofereceu-me um projeto atraente para trabalharmos juntos. E eu caí nessa. Fui eliminado e ele ficou com tudo para ele. Depois, subiu muito rápido com o meu dinheiro. Reuni toda esta informação pouco a pouco. E já tenho uma pasta inteira de provas. Só falta voltar à vida dramaticamente e forçar este canalha a confessar. E depois ir à polícia com isso. O Sr. Savito abanou a cabeça e disse: que homem terrível! Com uma alma negra. Como se pode viver em paz? Sabendo que se está envolvido na morte de 2 pessoas? Tens razão. Filho. Não podemos deixar isto assim. Ele deve ser punido por todas as suas ações. Eu sei como. Disse Olá de repente. Vou direto ao escritório dele e digo que tenho uma conversa importante para ter sobre mim e o filho dele. E depois vou insinuar que vi o Paul vivo e bem. E que sei de tudo. E ligo o gravador e vejo a reação dele. Depois disso, vamos à polícia. O Sr. Savito acenou com os braços e disse: não. Olá. Não faças isso. Por favor. Não te envolvas nesta história terrível. É muito arriscado. Podes estar em perigo. Pois um tipo desses não para por nada. Mas a rapariga respondeu bruscamente: estas pessoas ofenderam-me sem motivo. Troçaram de mim. E o meu noivo até me virou as costas. Por isso, não posso ficar parada sem fazer nada. Quero olhar nos olhos dele. Olá. Disse Paul. Obrigado pelo teu envolvimento. És uma rapariga muito boa. Gentil e de coração aberto. Mas não posso deixar que corras riscos. Sou categoricamente contra essa ideia imprudente. Não é à toa que não me revelei durante tanto tempo. Estive a reunir provas. Por isso, mesmo sem a confissão de Michael, ainda tenho provas suficientes. E o canalha terá o que merece. Se a polícia começar a arrastar os pés, vou à procuradoria. Não descansarei enquanto Michael Chester não estiver atrás das grades. E vou restaurar o meu bom nome e recuperar o meu capital. Ganhei tudo com o meu próprio suor. Muito obrigado por teres ajudado o meu pai naquela altura. Por o teres apoiado. Continuaremos a ser amigos. Mas primeiro vou tratar de tudo. Poe assumiu o caso com grande entusiasmo. Ele teve muita sorte que este caso difícil e complicado tenha caído nas mãos de um investigador experiente. Ele não aceitava subornos e fazia o seu trabalho conscienciosamente. Era um polícia muito minucioso e persistente. Ele insistiu numa confrontação entre Paul e Michael, porque o empresário negava o seu envolvimento na história. Quando Paul entrou no gabinete do investigador, a cara de Michael mudou irreconhecivelmente. Como se ele não acreditasse, até ao último momento, que Paul tinha realmente sobrevivido. Ele viu com os seus próprios olhos como Eagle o matou com uma faca. Paul sorriu maldosamente e disse: bem. Olá. Caro parceiro. Não esperavas esta reviravolta? Pensavas que me tinhas matado e que estava tudo acabado. Gostaste da tua vida com o meu dinheiro? Agora a justiça tem de ser feita. Michael Chester sentiu como se a sua mente tivesse ficado nublada. Benzeu-se e sussurrou: isto não pode ser. Espírito maligno. Tu estás morto.
Eu vi o teu corpo. Não vais conseguir provar nada. É tudo disparate. Paul sorriu ainda mais. Tu não és todo-poderoso. O meu pessoal vai testemunhar em tribunal e confirmar que te apropriaste ilegalmente do negócio. E o caçador que me encontrou na floresta já está a dar depoimento. Por que precisavas disto tudo? Foi tudo só por dinheiro? Michael sorriu de repente. Não vais provar nada. Não vou assinar nada. Os meus advogados ainda me vão libertar. Seguiram-se longos julgamentos e investigações. Em tribunal, o guarda florestal e a sua esposa testemunharam. Assim como alguns funcionários leais que não se venderam ao novo dono e sabiam dos seus negócios obscuros. As audiências em tribunal duraram vários meses. O investigador meticuloso, como um bulldog, agarrou-se a Michael Chester e desenterrou muitos factos interessantes. Além deste caso sangrento. No total, Michael Chester foi condenado a 15 anos. Com o confisco de todos os seus bens e do negócio roubado, que foi legitimamente devolvido a Paul. O Sr. Savito animou-se depois de o filho ter voltado vivo. Parecia até um pouco mais novo. A vida tinha novamente sentido. Olá continuou a trabalhar diligentemente, juntando todo o dinheiro para a operação. O estado da sua mãe piorou. E ela foi internada no departamento de cardiologia. O tempo estava a jogar contra ela. E um quarto do valor ainda não tinha sido acumulado. A rapariga estava já à beira do desespero. Estava magra, privada de sono. E dividia-se entre o trabalho e as visitas à mãe no hospital, tentando animá-la. Um dia, ela estava a acabar o seu turno no café quando recebeu inesperadamente uma chamada do hospital. O coração da rapariga afundou-se e pareceu parar completamente. O pensamento passou-lhe pela cabeça: será que acabou tudo? Mas a enfermeira disse-lhe rapidamente: olá. A operação da tua mãe foi totalmente paga e aprovada. Estamos a prepará-la para amanhã. Podes cá vir assinar os documentos? Olá não podia acreditar no que ouvia. Como? Paga? Por quem? É uma quantia enorme de dinheiro. Não é? A enfermeira respondeu. Incrédula, pensei que sabias. O homem não se identificou. Preferiu o anonimato. Mas, de qualquer forma, isto é maravilhoso e muito oportuno. Não há mais tempo. O estado é crítico. A rapariga quase gritou: já estou a caminho. Muito obrigada pela notícia. Olá ia no autocarro. A pensar quem poderia ser este mágico. O Dwight. Definitivamente. Não podia ser. E então? Ocorreu-lhe. Paul. É definitivamente ele. Não há mais ninguém. A rapariga marcou o número dele com as mãos a tremer e quase gritou: Paul. Meu querido. És o meu salvador. Obrigada. Eu sabia que foste tu que pagaste a operação da minha mãe. Ninguém mais é capaz disso. Estou para sempre em dívida contigo agora. E vou dar-te tudo o que tenho. Tenho parte do dinheiro. E o resto pago em prestações. O homem interrompeu-a, dizendo: nem penses nisso. O teu dinheiro ainda será útil para a reabilitação da tua mãe. Não me deves nada. Isto é do fundo do meu coração. Desejo uma rápida recuperação à tua mãe. Afinal, tu também ajudaste o meu pai e o apoiaste num momento difícil. Sem pensares em ti. A operação foi um sucesso e ele começou a recuperar. Olá tirou uma folga do trabalho e passou todo o seu tempo ao lado da cama da mãe, ajudando-a a recuperar mais depressa e apoiando-a. Paul também estava lá, não largando a rapariga. Eles tornaram-se muito próximos.
Conversaram muito e tornaram-se amigos. Embora Paul, cada vez mais, desse por si a pensar que gostava mesmo daquela rapariga doce, gentil e atenciosa. Quando ela olhava para ele com os seus enormes olhos verdes, com grandes pestanas fofas, algo se revirava na sua alma e tornava-se tão quente e bom. Ele queria estar ao lado dela, proteger e cuidar de Olá, e não se separar dela por um momento. Algo inimaginável estava a acontecer com a rapariga também. Ela olhava-se muitas vezes ao espelho, arranjando-se, querendo ficar mais bonita para agradar a Paul. A diferença de 10 anos entre eles não era sentida de todo. Ela nem reparava na cicatriz no rosto dele. Para Olá, Paul era como um cavaleiro, como o homem ideal. Paul mergulhou nos negócios. Ele precisava de compensar tudo o que tinha perdido em 2 anos. Mas quanto mais ele trabalhava arduamente, mais dava por si a pensar que isso não lhe trazia o impulso e a satisfação que trazia antes do ataque. Agora, depois de conhecer Olá, ele queria apenas uma coisa mais do que tudo no mundo: ter uma família forte, ter filhos, para que não só o seu pai, mas também uma mulher amada e amorosa estivesse à sua espera depois do trabalho. Olá terminou seu turno no café, exausta. As suas pernas ainda zumbiam. De repente, Paul entrou no café com um enorme e belo ramo de rosas carmesim. Ele aproximou-se da rapariga atordoada e entregou-lhe o ramo. Isto é para ti. Olá. És tão bonita como estas rosas. Percebi que não consigo viver sem ti. Quero estar ao teu lado e apoiar-te sempre. Eu amo-te. Queres casar comigo e ser minha mulher? Olá ficou sem palavras. Lágrimas escorriam-lhe pela cara. Ela apenas as engoliu e acenou com a cabeça em concordância. Então, Paul aproximou-se dela. Pegou na sua mão e beijou-a gentilmente, segurando-a perto de si como o tesouro mais precioso. Os clientes e as raparigas da cozinha aplaudiram. Foi tão sincero e comovente. Olá mudou rapidamente para algo mais confortável e entrou no carro com Paul. Ela respirou de alívio e aproveitou para esticar as pernas cansadas. O homem disse-lhe: não vais trabalhar mais aqui a partir de amanhã. E acabaram-se os trabalhos extra. Vais arruinar-te assim. Quero que estudes. Tires a profissão com que sonhas e aproveites a vida em vez de te esgotares. E não te preocupes com dinheiro. Os meus ganhos serão suficientes para todos. O que gostarias de estudar? Olá olhou para Paul com gratidão e disse: eu amo muito crianças e gostaria de me tornar professora ou educadora. É repousante para mim estar com crianças. Obrigada. Paul. És como um bom feiticeiro que entrou na minha vida cinzenta e realizou os meus desejos mais queridos e não realizados. És o melhor. O homem ficou muito satisfeito com palavras tão calorosas e sinceras. O seu coração bateu mais rápido e ele disse decisivamente: amanhã vamos dar um passeio de iate no rio. Prometo um mar de positividade. Pensei num percurso tal. E a natureza lá é maravilhosa. Vais adorar. Além disso, o tempo está perfeito. É um pecado ficar em casa. Orla passou muito tempo a arranjar-se, antecipando seu encontro com Paul. Ela queria agradar-lhe. Vestiu um vestido leve, longo e fluido, de tecido leve. Soltou seu longo cabelo e calçou sandálias de verão com atacadores no tornozelo. Paul esperava pela sua agora noiva no cais, no clube de iates. O seu coração falhou uma batida quando viu Olá ao longe. Ela parecia uma princesa, fresca, bonita. E era impossível desviar o olhar. O homem tinha preparado tudo cuidadosamente. A mesa já estava posta a bordo do iate, com champanhe,
snacks leves e morangos frescos e perfumados. Música romântica e agradável saía das colunas. E o casal partiu numa viagem romântica. Foi inesquecível. Olá sentiu-se como se tivesse entrado num conto de fadas. Eles conversaram alegremente. Beberam champanhe. Admiraram a natureza e beijaram-se apaixonadamente. E então Paul não resistiu. Ele pegou na sua amada nos braços e levou-a para a cabine. Olá rendeu-se. E eles foram apanhados no turbilhão da paixão. Paul, ao contrário do seu ex-noivo Dwight, não lhe prometeu mundos e fundos nem leu poesia. Ele simplesmente fez tudo naquele dia para fazer feliz. Ele provou o seu amor com ações. E valeu a pena. A partir desse dia, o casal nunca mais se separou por um momento. Orla deixou o emprego no café e entrou na universidade. No departamento de pedagogia. Finalmente, o seu sonho tornou-se realidade. Ela gostava de ir às aulas e fazer exames. E em breve tornou-se uma das melhores alunas da sua turma. Paul decidiu comprar uma casa fora da cidade e mudar toda a gente para lá. Havia muito espaço e cada um tinha o seu próprio quarto. O senhor Savito e ele tornaram-se amigos. Gostavam de conversar sobre a vida juntos e até trataram de um pequeno jardim e canteiro de flores para não se aborrecerem. Ambos estavam felizes por os destinos dos seus filhos se terem entrelaçado e por Olá e Paul estarem agora juntos. Olá estava absolutamente feliz. Porque Paul tornou-se tudo para ela, marido, pai e amigo. Ele era o mais sábio, o mais compreensivo e o melhor aos olhos dela. E para Paul, Olá era como a sua musa. Ele não conseguia viver sem ela. Como se não conseguisse viver sem ar. Quanto a Dwight, depois de o seu pai ter sido enviado para a prisão com confisco de bens, ele e a sua mãe acabaram na rua. Sem um tostão. Todos os seus cartões e contas foram bloqueados. E os chamados amigos e conhecidos da alta sociedade desapareceram imediatamente e não queriam ter nada a ver com a família empobrecida e com a reputação manchada. O rapaz teve de encontrar urgentemente um emprego para sobreviver. Mas em que é que ele era bom? O que é que ele valia por si próprio? Descobriu-se que, sem um pai influente, ele não era ninguém. Um zero. E não estava de todo apto para a vida. Alugaram um apartamento modesto nos arredores com as poupanças restantes. E agora a mãe repreendia Dwight sem piedade, exigindo que ele arranjasse alguma coisa. A mulher estava habituada ao luxo e à riqueza. E agora era insuportável para ela definhar na pobreza. Mas ninguém contratava Dwight sem experiência. E depois da história da ressurreição de Paul e do envolvimento do pai de Dwight no assassinato, todas as portas se fecharam imediatamente. Muitas vezes sem explicação. Muitas vezes, ele lembrava-se de Olá. Arrependia-se de a ter envergonhado tanto. De não a ter apoiado. E, no entanto, ela amava-o apenas por ele mesmo. Não por causa do seu dinheiro ou da posição do seu pai. Mas sinceramente. Do coração. E o rapaz não aguentou mais. Ele quebrou e começou a beber. No início, esporadicamente. Depois cada vez mais frequentemente. Sobrevivendo com biscates ocasionais e levando uma existência miserável. Do homem autoconfiante. Brutal e bonito. Não restava qualquer vestígio. Agora ele era apenas um trabalhador comum num centro comercial ou no mercado. Usando um boné, calças de ganga baratas dos saldos e uma t-shirt. Um dia, Dwight estava a descarregar um caminhão com móveis. O suor escorria-lhe para os olhos e as costas doíam-lhe. Ele vislumbrou um casal a entrar no centro comercial pelo canto do olho. Um homem sólido. Num fato caro.
com cerca de 35 anos. E uma rapariga jovem e bonita, num vestido elegante, a conversar alegremente sobre algo. A rapariga pareceu dolorosamente familiar a Dwight. E ele percebeu, é a Olá, a minha ex-noiva. Meu Deus! Como ela mudou e ficou tão bonita! De uma rapariga simples a uma bela princesa. Senhor! Que idiota que eu fui! Como eu gostaria de estar no lugar do parceiro dela. Abraçá-la como antes. Cheirar o seu cabelo e dizer aquelas palavras importantes, eu amo-te. Dwight foi dominado pela raiva. Ele não aguentou mais e alcançou o casal. Quando soube que o homem era Paul, começou a gritar, então também roubaste a minha noiva. Todos os meus problemas são por tua causa. A Olá é minha. Ela era minha noiva. Eu era rico e bem-sucedido. E todos me respeitavam. Mas agora não sou ninguém. A culpa é toda tua. Vais ver agora. Os seguranças correram imediatamente para Dwight, afastando-o e gritando, o que estás a fazer? Ainda não estás sóbrio? Sai daqui. Depois, viraram-se para Paul e Olá e disseram, pedimos desculpa por esta situação embaraçosa. Vamos já remover este desordeiro. Olá observava o Dwight caído e bêbado e não conseguia acreditar que era ele. Paul apenas sorriu amargamente e respondeu, o teu pai. Sedento de dinheiro. Foi matar pessoas. As mãos dele estão cobertas de sangue até aos cotovelos. E não sou eu. Mas ele mesmo. O culpado de tudo. E esquece a Olá para sempre. Tu próprio a afastaste. A enxotaste e a ofendeste. Por isso. Agora rói-te de inveja. Falhado. A Olá agora é minha mulher. Casamos e estamos felizes. O meu conselho para ti é, não procures culpados. Começa por ti mesmo. Muda por dentro. Conquista tudo sozinho e prova que vales alguma coisa. Então a vida, como verás, vai melhorar. Vamos. Olá. Os nossos pais estão à nossa espera em casa. Dwight estava cheio de raiva e ressentimento. Ele saiu a correr do centro comercial e correu para o primeiro bar. Ele compreendia que Paul tinha razão em tudo. Mas não conseguia sair do seu vício do álcool. Nem queria. Olá. Entretanto, aconchegando-se ao seu amado marido à noite e ouvindo a sua respiração regular, pensava muitas vezes, é assim que acontece. Um encontro casual no autocarro mudou a minha vida inteira. Uma coincidência ou destino? Quem sabe? O principal é que agora estou absolutamente